Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que você esteja. Está começando o programa Cultura.com e é um grande prazer ter você, teleinternauta, aqui comigo, né, dando esse apoio, sempre discutindo, né, a cultura nesse país. Eu queria mandar um abraço para o Zé Antônio e para o professor Disseu, os meus amigos do programa Missão Educar, que me atenderam ontem no programa deles. Um abraço, obrigado pela oportunidade de poder falar de cultura, de falar de educação. Um tema polêmico nesse país, né, que a gente não dá tanto valor. Então, vocês que estão por aí, quiserem assistir o programa, vamos lá ver o que aconteceu ontem aqui. E na semana passada eu tive aqui com o gerente, né, do SESC, e essa semana eu estou trazendo dois colegas, né, que desenvolvem um trabalho muito interessante, que discute o teatro, mas com uma temática diferente, uma temática espírita, que é uma linha, né, de trabalho de teatro aqui, que vem sendo desenvolvido aqui em São Paulo e em outras capitais do Brasil. Hoje eu tenho o prazer de receber a Luciene Cunha, né, e também o Valdir Ramos, né, que são dois colegas de trabalho. O Valdir, amigo de coxia, amigo de palco, né, de muito tempo atrás, e hoje eles estão aí com a companhia deles, né, a companhia Cria, né? Rama Cria, né? Rama Cria, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? E primeiro, sempre como a gente começa o programa, né? Lembrando que você pode participar do programa mandando as suas perguntas, né? É só que a sua direita, a sua esquerda do seu vídeo, você pode mandar participar, só não esquece de mandar da onde que você está escrevendo. Participe, me ajuda a sabatinar esses dois aqui hoje, tá bom? Valdir, Luciene, obrigado pela presença. Vamos fazer as suas considerações iniciais para o público aqui do programa Cultura.com. Bom, obrigado, né, por essa oportunidade. E sempre é muito bom estar, né, num veículo que permite que a gente consiga exercer a nossa profissão com dignidade, falando do nosso trabalho. Muito obrigada a você, querida. Valdir? Obrigado, Chiquinho. Eu já estava em débito faz muito tempo aqui de vir no seu programa, né? É um prazer muito grande mesmo. Tanto prazer por ter um companheiro de trabalho, né? E como um amigo de muitos anos, realmente. É um prazer. E vamos lá, estamos prontos. Vamos lá, vamos começar o programa. Como a gente sempre começa, Valdir e Luciane, assim, sempre perguntando, né, para falar um pouco para o nosso teleinternauta, como é que vocês começaram a carreira de vocês? Vamos tentar ser breve, né, porque tem tanto o que falar, né? Eles estão em cartaz com 3 espetáculos nesse exato momento, né, que o amor venceu, um amor de renúncia e também a hora do adeus, né? Então, 3 espetáculos, mas vamos dar uma destrinchada nesse assunto. Primeiro, como é que vocês começaram? Onde vocês... Daqui a pouco eu vou perguntar, fazer aquela sessão de fatos e fotos, né? Onde é que vocês se conheceram, né? Como é que é? Me conta, onde vocês começaram a trabalhar? Vamos começar pela Luciene, né? Porque deixar esse marmanjão falando primeiro, não, né? A Luciene primeiro, fala um pouquinho da carreira. Vamos lá, querido. Eu comecei no cinema muito pequena, eu sou filha de cineasta, meu pai é o Clery Cunha, detentor de alguns filmes clássicos no Brasil, e eu comecei a frequentar os sets de filmagem muito pequena. E a partir daí eu comecei a pegar gosto. É impossível você ter uma família de artistas e não ser contagiado, né? E o teatro veio, eu estudei, né, enfim, e o teatro veio, claro, para fortalecer o cinema. E hoje nós temos uma empresa de cinema e teatro, né, a Rama Cria Produções, junto com o meu pai, Clery Cunha, cineasta. Foi assim o início da minha vida. Quer dizer que você começou a tua vida fazendo no cinema. Que é bacana isso, né? Porque é uma trajetória diferente de uma grande maioria dos colegas que vieram aqui. Logicamente que eu sou um pouco tendencioso, né? Eu trago sempre os colegas de teatro primeiro, né? Mas hoje nós temos uma atriz que começou invertido, né? Mas que a gente nota a influência dos pais, né? No caminho, né? Ô, Luciene, mas você já começou, você trabalhou em alguma outra coisa diferente de cinema ou não? Olha, no cinema eu comecei com 6 anos fazendo um filme chamado A Pequena Órfã, né, que era uma novela, foi uma novela de grande sucesso, isso há muitos anos, viu, gente? E com o Dionísio Azevedo, né, um grande nome do cinema e do teatro, enfim, né, da televisão brasileira. Comecei ali no cinema fazendo um filme chamado A Pequena Órfã com ele, enfim. E aí, com 6 anos. Quando eu comecei a ficar um pouco mais mocinha, digamos assim, com 12, 13 anos, eu já fui fazer produção de campo,
né? Claquete, continuidade. Então, no cinema, eu trabalhei em todos os campos. E depois o Clery, o meu pai, ele foi também para a televisão. Ele ficou 17 anos no SBT, no jornalismo e na dramaturgia. E lá também eu fui aprender televisão e trabalhei na produção com ele lá. Mas eu estudava teatro e eu, particularmente, teatro é o que mais me impulsiona artisticamente. Apesar de fazer cinema até hoje, né? Claro, claro, isso é importantíssimo, né? É o que eu estava falando outro dia desse, né? O ator que vem do teatro, ele vai para o cinema, ele vai para a TV, e que nem sempre acontece o contrário, né? O ator de TV, o ator só de cinema, nem sempre tem a mesma continuidade, né, dentro do teatro. E você, Valdir, você começou onde, Valdir? Ixi, a vida, faz muito tempo. Eu tenho uma família de artista, né? Meu tio tinha uma companhia de teatro que mambembava pelo interior aqui de São Paulo, né? Pelos circos. Ele chegou a montar uma peça, Chiquinho, chamada do Amaral Gurgel. Quem diria, Amaral Gurgel? O empresário? Amaral Gurgel, onde fica a rua, onde hoje... sim, a rua. E me parece que, uma vez conversando com o Plínio Marcos, ele também fez parte da companhia do meu tio. O único da família realmente que seguiu a carreira fui eu, né? Eu que estou aqui. E, bom, depois aí comecei com vinho do Teatro Amador, aí fui para EAD, saí da EAD porque eu contestava algumas coisas, né? Não gostava de algumas formas, alguns formatos. Trabalhei com a Bujanra, trabalhei com o Antunes, trabalhei com o Zé Antônio de Souza, com o Chiquinho Medeiros. Depois eu comecei a enveredar pela direção de teatro. O meu primeiro espetáculo que eu dirigi foi Todo Mundo Nu, do Ricardo você Cordeiro. fez aquela montagem histórica, né? Mas você que dirigia o espetáculo mesmo? Eu fiz uma direção do Todo Mundo Nu, mas que mambembou pelo interior do Brasil, né? Saiu daqui de São Paulo. Paralelo a isso, depois o Ricardo Bandeira também montou um espetáculo, que era Todo Mundo Nu, que era dele, estava lá no Teatro das Nações, mas não tinha nada a ver com a minha produção. A minha produção era uma outra, que viajou pelo Brasil. E quando eu digo viajou pelo Brasil, eu cheguei aí a lugares assim exóticos, entendeu? Acre, Rio Branco, né? É uma coisa assim que você fala, nossa, como é que você chegou lá? Roraima, Amapá, Santarém, Belém do Pará, umas coisas assim que muito, muito gratificantes. Depois disso, eu dirigi um espetáculo infantil. Espera aí, você vai passar direto desse assunto. Calma, vamos falar desse assunto aí. Me diz uma coisa, quantos atores... Eu lembro que era um grupo grande de atores. Quantos atores eram? E me conta que devia ser uma confusão nas cidades que você chegava. Imagina, todo mundo... Só o próprio texto, o próprio título do espetáculo provavelmente já chamaria uma atenção muito grande. Como é que é essa história de você... Porque você que está assistindo, muitas vezes um espetáculo consegue viajar. E, logicamente, que ele não dá para você sair do grande eixo, né? Por exemplo, sair de São Paulo, vai para Minas Gerais, de lá, dependendo do elenco, você consegue ir para Bahia, ou para o Mato Grosso, ou para Brasília, enfim. Como é que foi essa coisa de você... Quantos atores... Eu lembro que era um número grande e dar conta esse interno dentro de um grupo, de um elenco, né, de um espetáculo desse. Bom, antes de falar dessas viagens, que realmente eram viagens magníficas, assim, eram públicos magníficos. Claro, né? Todo Mundo Nu. Nós éramos em 11 pessoas, 11 atores, tá? E eu também estava no palco. Antes de falar dessas viagens, eu vou falar do texto. Poderia parecer que era uma proposta apelativa. Claro, atores e atrizes nuas no palco, né? Era uma coisa inédita, uma coisa ousada na época. Para a época, né? Isso nós estamos falando de 1985, Chiquinho. 85. Um pouco depois, 85, 86, 87... Nós ainda estávamos dentro da ditadura militar. Né? Exatamente. Eu me lembro que quando caiu a ditadura, eu estava em Rondônia. E, bom,
Então poderia parecer uma proposta apelativa, né? Poderia, vocês estão ganhando dinheiro para isso, mas acontece que era a única forma. Bem genial mesmo, o Ricardo Bandeira deu uma proposta fantástica. Porque você só poderia falar daquela verdade despido de qualquer adorno. Né? Qualquer figurino, né? Qualquer figurino, você poderia, é dessa forma que você vê. Então você puro na sua essência. Então, e a peça era muito fantástica, né? Falava a respeito da ditadura. Nós chegamos a enfrentar algumas coisas, né? Falava o questionamento de dois fetos que prestes a nascer. Eles começam a discutir a importância de nascer ou não. É um casal, né? E aí o menino é contra nascer, porque aí ele poderia enfrentar várias situações da época, né? Inflação, violência, coisa que a gente não tem ainda hoje, né? Violência, estupro, enfim, toda e qualquer adversidade, né? E a menina não, a menina já era panfletária, ela acreditava que ela poderia salvar o mundo, né? Ela poderia ter um outro pensamento. Então, de tudo isso, era muito mais fácil você se despedir de qualquer como é que se diz? Qualquer coisa que pudesse dar contra aquilo que você teria que falar. Então, era genial a proposta do Ricardo Bandeira. Com essa proposta, nós chegamos a viajar. Nós estávamos na Bahia, por exemplo, no Teatro... Castro Alves? Não, no Vila Isabel. Teatro Vila Isabel. Nós fomos para fazer um final de semana, um sábado e um domingo. Nós ficamos um mês em temporada. Ô Valdir, deixa eu te perguntar, entrando nesse caminho, quer dizer, em 85 a gente já tinha uma dificuldade em levar as produções para outros estados. Quer dizer, de qualquer maneira, ainda hoje a gente tem esse problema, né? Todo o Brasil, quer dizer, logicamente que a produção cultural nos outros estados hoje, ela vem crescendo, ela vem, enfim, tendo um pouco mais de apoio para produzir, para a produção local. Mas como é que você vê essa? Porque eu sei que você está viajando bastante também, sim, né, sim. ultimamente com os seus espetáculos. Sim. Como é que é a chegada de espetáculos em outras praças? Como é que é? Tem uma carência nos outros estados? Como é que é? Tem. Como é que você está vendo isso? Tem sim. Eles, por onde a gente passa, a gente percebe que eles são ávidos de cultura, né? Tem uma carência muito grande. Saber o que é feito no eixo Rio-São Paulo, muito mais em São Paulo, né? A gente sabe que são 492 salas de espetáculos, com mais de 1.500 produções teatrais, né? Entre adultos, infantis, stand-ups, teatro de rua, enfim, são muitas produções. E o que acontece, falta um pouco de ousadia nas companhias, nos produtores, nos atores, e poder investir nisso e sair à luta. Falar assim, eu quero ver. É óbvio que você... é um risco, né? É um risco. Você né? depende de um trabalho muito bem alicerçado, muito bem calçado, para que você não chegue lá e fale assim, eu vim aqui fazer para 3 pessoas, 10 pessoas. Não dá. Claro que a gente sabe que todo artista tem de ir onde o povo está, né? É uma máxima aí do Milton Nascimento. Mas as companhias teriam que ousar um pouco mais. Eu me lembro que relatos assim do Procópio Ferreira, né? Sim, que viajava o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro. Então ele levava esses espetáculos, ele levava a companhia para poder fazer esses trabalhos. E era muito gratificante. Eu me sinto muito gratificado em poder ir para Tupã-Seretã, lá no interior do Rio Grande do Sul. Em Lajeado, no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Caçador, lá no extremo oeste de Santa Catarina. Né? Limoeiro do Norte, no Ceará. Caicó, também lá no Ceará. Entendeu? Pessoas que valem e falam assim, meu Deus, como é que você vem aqui? E saber o que está acontecendo, isso é muito gratificante. Eu acho isso de um desdobramento, de uma atitude, de uma confiança que eu acho fantástico. E a gente vai discutir sobre esse assunto, né? E até você que está assistindo o programa, manda a sua pergunta. Aí na sua cidade chega teatro, como é que é? Né? Valdir e Luciene, tá, muito bem. Vocês vêm já de uma carreira já de família, com uma
uma tendência já com a questão cultural. Tá, e aonde que vocês se encontram? E, de qualquer maneira, né, é um tema que ele é também polêmico, né? Ao discutir, ao entrar num tema religioso, você tem todo o lado de quem gosta e quem não gosta, né? Quer dizer, inclusive a gente está vendo muito claramente no Brasil agora uma série de coisas que vem acontecendo, né? De intolerância, tanto religiosa, intolerância de comportamento, enfim. Como é que foi que vocês começaram com a companhia e por quê? Né? Qual foi o mote, né, de seguir para este tema, a temática espírita? Chiquinho, começou, na verdade, com o Clery, meu pai. Ele fez o primeiro filme espírita do mundo, chamado Joelma, 23º Andar, que é uma referência Nossa, de maravilhoso, cinema. né? Foi um... É um clássico, né? E um fato, né? E um fato... Aliás, sabe que o Sérgio Bucchi estava nesse prédio... Estava lá. O Sérgio um grande abraço, o sobrevivente Sérgio Bucchi. É verdade. Ele estava Joelma, no né? terceiro andar e o incêndio começou no 23º. E meu pai fez esse filme e era um filme na época, Chiquinho, que era um filme comercial, falando sobre incêndio e o que aconteceria, o que aconteceu com aquelas pessoas. Meu pai não tinha noção de quem era o Chico Xavier. Foi o primeiro filme no mundo que o Chico Xavier participou. Ele mesmo fez, claro, e ele, através do trabalho magnífico dele, ele dá, como digo, o brilho e a palavra a cada coração ali desesperado daquelas famílias todas. Bom, despertou na minha família o que era, então, aquele homem, o Chico. Eu sou grande fã de Chico Xavier. Não sou eu, não é só os espíritas, não. Qualquer pessoa... Não, na verdade, o Chico Xavier é uma referência, todo mundo tem um maior respeito, um maior carinho, né, com a sua alma, né, com a sua memória, né. Você pode não gostar, mas contestar não existe, né, não vejo uma contestação do nome Chico Xavier. É verdade. Aliás, foi considerado o brasileiro do século, né, independente do que ele acreditava, enfim. E o teatro espírita, ele nasceu, começou tudo com Além da Vida, com Felipe Caroni, a Rosana Pena, Norma Blum e com o Renato Pietro, que a gente chama ele de o Papa do Teatro Espírita. Foi ele que iniciou junto com o Chico, porque o Chico dizia que a gente tinha uma missão de falar às pessoas coisas também legais, não só entretenimento, não só comédia, não só drama, mas falar acima do que transcende a matéria, né? Falar mais do que o que nós estamos vivendo aqui. E o Teatro Espírita começou, então, com essa companhia. Em 1992, foi feito um espetáculo brilhante da Zíbia Gasparetto, chamado Laços Eternos. Que é um clássico hoje, clássico, né? Do teatro. Né? Não sei, acho que até está em cartaz ainda, né? Deve estar, está com outra companhia e está em cartaz. Eu participei desse processo do Laços na produção, junto com o Edmir Russo, que foi o primeiro. E, em 1996, eu entrei para a companhia para fazer um espetáculo que está há 19 anos em cartaz, que é O Amor Venceu. Também é o primeiro livro da Zíbia. Eu me encantei tamanho por essa proposta, porque assim, as pessoas acham que o teatro espírita vai baixar um santo ali, vão estrebuchar e falar um monte de coisa. E não é. São histórias lindas, são histórias que falam de amor, de família, de poder, de dignidade, fala sobre caridade. São temas, né, de moral, né, são temas que a gente... se perde um pouco pela tanta violência nos filmes ou nas novelas, a apelação sexual. E esses temas de amor envolvendo as famílias, envolvendo um casal, essa trama toda de Zíbia Gasparetto me encantou. E realmente tem um nicho muito forte, Chiquinho, com essa proposta. E a partir dali eu acentuei a minha descoberta, dizendo que eu gostaria muito de continuar fazendo teatro. Não só teatro espírita, né? Mas também teatro que pudesse falar além da matéria, né? Mas não pense que esses espetáculos ele não tem o seu apelo emocional. Tem sim. Ele fala sobre disputas de poder, ele fala de ira, de raiva,
de abuso, né, de escravidão, muito violento. Eles falam sobre a Inquisição, né? Então, nós estamos em cartaz com um espetáculo hoje que eu tenho certeza absoluta que Shakespeare assinaria esse espetáculo, chamado Um Amor de Renúncia, da adaptação de Alberto Centurião. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar para o pessoal. Olha, Um Amor de Renúncia, de Emmanuel por Chico Xavier. Um espetáculo que está lá no Teatro Paiol, Chiquinho. Né? Então, me conta uma coisa. Isso eu acho, para a gente dar uma destrinchada nisso, né? Vocês resolveram montar uma companhia, mas hoje é só trabalhando com esse tema, porque existe uma doutrina dentro quer dizer, não tem uma questão assim, para ver o espetáculo, eu vou lá, vou me transformar em espírita. Não é isso a ideia, né? Não, pelo contrário. Aliás, eu digo assim, nós fizemos uma turnê recentemente, pelo sul do país, fizemos 25 dias de turnê e visitamos 23 cidades. Para vocês terem uma ideia, com O Amor de Renúncia de Chico Xavier. O Amor de Renúncia, em algumas cidades, ele percorreu... Ele tinha tanta gente na plateia e 90% não eram espíritas. E pasmem, muitos evangélicos. Saíam de lá deslumbrados pela história, né, e poder discutir. O teatro, ele tem essa função da discussão, né, tem a função do despertar. E essas histórias lindas, têm o poder de abraçar as pessoas, né, de solidarizar. Então, assim, não tem problema nenhum você ser ou não espírita, ser evangélico, ser católico. Pode assistir sem medo e vocês vão ter uma linda história de amor. É isso, Chiquinho. Sem querer doutrinar ninguém, dizer, somos donos da verdade. Não existe uma doutrina, né? Não tem uma doutrina, mas eu acho importante essa discussão sobre o assunto. Logicamente que o teatro, ele não tem que ser pensado, né, em ditar regras ou nada. Ele te põe a pensar sempre. Bom teatro, ele te põe a pensar. E nós temos agora imagens do espetáculo. Qual que é que nós temos? Dos dois, né? O Amor Venceu. O Amor Venceu. Vamos lá. Alcione Villamil, Na verdade, na Suprema União com Cristo, deseja adotar o nome de Maria de Jesus Crucificado. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Padre Carlos. Faz alguns meses que deixei a magia. Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sorri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão? Vamos sair pra ver o sol. O sol, Alcione, o sol. A situação assim prosseguia, quando chegou o Natal de 1681. Por essa época, segundo as tradições locais, alguns rapazes presenteavam as escolhidas com belos ramalhetes de flores. Alcione, Não me reconheces? é tu sonho, eu enlouqueço! Pai Celestial, atendeu as minhas súplicas. Carlos, volta aqui! Estou aqui, Alcione! Volta na minha mão. O que foi que você disse? Decidi deixar a batida. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Sou digna. Não sou digna. Não sou digna. Alcione. Onde eu teria ouvido esse nome? Soa-me familiar? Na realidade, é um nome comum. Ela tomou a sua roupagem de luz e afastou-se da paisagem nevoenta, semelhante a uma estrela solitária que regressa ao paraíso. Sei dos riscos que assumo me aproximar de Pólux, porque sentirei a mesma sede de afeto que os outros mortais. Mas eu me sinto preparada para neutralizar a poderosa atração das almas. Encontrarei ânimo para lhe ouvir os pedidos amorosos mantendo no seu posto. Embora a lei terrestre me encha de desejos e me induza a considerar a possibilidade de lhe dar filhos. Né, Um Amor de Renúncia. E o Valdir está aqui nos bastidores, sabe, me falando sobre que esse espetáculo fala um pouco da Inquisição,
né? Dentro desse, quer dizer, esse é um texto também psicografado, é isso ou não? De Emmanuel. Emmanuel? Psicografado por Chico Xavier. Emmanuel é o mentor de Chico, Emmanuel é o mentor de o Chico. que narra as histórias para ele. E ele narrou essa história, que é a história de Alcione e Pollux, que no plano espiritual, Pollux no plano inferior, tenta a reencarnação, né? Que vocês sabem, a proposta espírita, né, é acreditar na reencarnação. Como os budistas, como os espíritas, né, os Seixonoye, eles acreditam na reencarnação. E a Alcione é enviada para tentar resgatar, para que Carlos volte, o Pollux volte numa nova vida como Carlos, numa oportunidade melhor, para que você consiga alcançar patamares mais altos de elevação, né? Olha, falando desse espetáculo, O Amor de Renúncia, ele é uma história de amor entre um padre e uma menina. E o que acontece com esse casal? É lógico que ela vai ser queimada, né? Ou virar bula sem cabeça, né? Porque você imagina, dentro do folclore brasileiro, né? se passa em 1600 na França, na Europa, né? E o que acontece com esse casal apaixonado? Eles ficam juntos? Não. Como é os costumes? Aliás, temos um cenário todo voltado para isso, os figurinos todos voltados para 1600. Isso que eu ia perguntar. Vendo pelas imagens, né, o figurino e o cenário, ele tem uma coisa barroca, né, tem um figurino de época, né? Quer dizer, ou seja, são histórias de amor ou desamores que acontecem e isso é parecido talvez aí com o Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, que a gente tem um diferencial, né, do futuro, do presente, tem uma mistura disso daí. Para quem não acredita em reencarnação, sim, seria assim, eles combinam uma situação de reencontro e não dá certo, porque ele vira padre. E exatamente isso, para simplificar a linguagem, entendeu? O que acontece é que esse casal ficam 20 anos, e aí, ficam juntos ou não, casam, não casam, ele vai largar a batina, não vai. Ficam nos encontros e desencontros. E tudo isso é contado de uma forma com figurinos e cenários de época, e toda a trilha é Tom Jobim. Ah, que bacana. Nós colocamos uma trilha contemporânea para contar uma história de amor, porque amor independe, né? Então, mas uma coisa que a gente nota, né, que o amor ele continua sempre em destaque, né? O amor, ou os encontros e desencontros que o amor propõe, né, que é uma coisa que é muito comum a todos, né? E aí a gente percebe também nessa linha de trabalho, nessa linha de espetáculo, uma convergência para o amor, né? Inclusive, o Além da Vida, a gente tem muito disso, enfim, quase todos os trabalhos, né, ligados ao tema espírita tem esse questionamento do amor, dessa dívida que as pessoas têm, porque é impressionante isso, né? Porque muitas vezes você não se dá com alguém, né, que é do teu lado, e você às vezes não sabe por que você não se dá bem, né? E aí tem um olhar desse lado, né, espírita, que tem uma explicação. E aí acontece também nesses espetáculos esse caminho, essa trama? Sim, acontece. Você pode ver no filme do Robin Williams, que infelizmente perdemos esse grande ator, assim, que eu era um fã assim, de carteirinha dele. Aquele filme que ele fez, Amor Além da Vida. Amor Além da Vida. Ele conta, ele narra a mesma história de amor, entendeu? Vai buscar ela no inferno. Vai buscar ela no inferno, né? Que o espírita ele diz com umbral. O católico fala o purgatório, né? Cada o um inferno. quer, cada um. Então, cada um tem a sua linguagem. Você viu que é um espetáculo, eu queria até inclusive voltar uma coisa que você perguntou. Se é uma proposta da companhia, a companhia só faz com essa temática? Não é isso, não. A companhia está aberta, não é uma condição sine qua non a gente montar apenas trabalhos espíritas. Não, é que a linguagem é tão fantástica que cativa. Tanto o ator, é um desafio para o ator fazer essa temática, como para a plateia que vislumbra, que se emociona, que participa do espetáculo, né? Então, esse filme do Robin Williams, que conta essa história dessa pessoa que desencarna, que morre, vê a mulher que entra numa paranoia, suicida-se
e aí ele vai buscá-la, né? Porque o suicida para o espírita é muito grave, é muito temeroso. Se as pessoas soubessem o que é o suicida, acho que eles pensariam um pouco antes de talvez pensar, então, não sei, acho que eu vou me suicidar. Então, e o Robin Williams, né, no seu personagem, ele vai até o fundo do poço para resgatar esse amor. Chiquinho, os Estados Unidos já está com esse olhar focado na espiritualidade, no espiritismo, há muitos anos, desde Ghost. Não, Já eu vem vindo, eu estava aqui agora você falando, né? Eu tô lembrando daquele em algum lugar do passado, né? Sim. Que é uma viagem, né? É uma viagem de amor, né? Uma história de amor, mas qual a explicação para aquilo, né? Esse amor que transcende, né? Mas me conta, a gente vai voltar nesse assunto. Hoje os espetáculos estão aonde? Para onde que o público que está assistindo pode ver esses espetáculos? Então nós temos, hoje você que está chegando agora, eu estou entrevistando o Valdir Ramos, a Luciane Cunha, que estão com vários trabalhos aqui em São Paulo. Então se você quiser falar, né, O Amor Venceu, O Amor de Renúncia e A Hora do Adeus. Eles estão com vários espetáculos, 3 espetáculos, né? E onde vocês estão com esses espetáculos? Que dia e horário? Para a gente poder, para você, teleinternauta, que se interessou pelo assunto, né? Venha ver, vai ver o espetáculo. Ou você, enfim, que um curioso queira conhecer uma nova forma de fazer teatro, de histórias de amor, né? Onde que vocês estão com os espetáculos? Bom, primeiramente nós colocamos o Amor Venceu. O Amor Venceu, Chiquinho, ele existe há 19 anos, como eu já falei aqui. É um clássico, né, dessa linha de teatro. Se passa no Antigo Egito em 1200 a.C. e tem tudo um cenário voltado também para isso, figurinos belíssimos, a maquiagem. Falar de Egito é lindo, né? As pessoas amam. Nós estreamos há 19 anos atrás num teatro. Você já estava no elenco? Eu já estava no elenco. Já estava no elenco? Não, eu entrei um ano depois. Eu entrei em 96, estreou em 95. A direção primeira foi da Bárbara Bruno. Né? Sim. E estreou num teatro aqui em São Paulo, que era muito conhecido, era uma referência, uma rota de teatro que todo mundo conhecia, chamado Teatro Paiol. Esse teatro... grande, que agora está com o meu amigo Marcelo, né? Marcelo Ela que resgatou. Um grande abraço, Marcelo. Isso. Força nesse teatro, hein? Segura a onda aí. É isso que eu estava falando. Porque, assim, como ele pertencia à família Goulart há muitos anos, né? Tinham clássicos lá infantis, peças espíritas, comédias, tudo. O teatro, depois que o Paulo Goulart passou à frente, ele foi para uma outra administração, ficou muitos anos e depois não aguentou a situação econômica do país e fechou. E, tristemente, ficou 10 anos fechado. Sim. Aí, nosso amigo Marcelo, corajosamente, retomou o teatro. Então, para comemorar os 19 anos em cartaz, o Marcelo convidou a companhia para estar lá. Então, nós estamos em horário alternativo. Estamos com O Amor Venceu, de Zíbia Gasparetto, aos sábados, às 19 horas. Sempre aos sábados, às 19. E O Amor de Renúncia está aos domingos, às 18h30, resgatando um bom horário, cedinho, para o público sair, né, depois comer uma pizza. Isso, vai lá comer uma pizza, vai lá no Birosca, né? Já aproveita, já vai lá. E é um lugar que, assim, tá super bem, teve uma revitalização ali na Amaral Gurgel. Está super bonito, super iluminado, o teatro tem um estacionamento ao lado, enfim. Então, estão lá de sexta, de sábado e domingo com os espetáculos. Isso. O Amor Venceu e Um Amor de Renúncia. Agora o outro, fala aí, Valdir, agora você. O outro é A Hora do Adeus, da obra de André Luiz, de Ricardo Orestes Forni, adaptação da minha esposa aqui, Luciane Cunha, e a direção é minha. Você viu que está tudo... Como é que é essa coisa de trabalhar junto? Eu sei mais ou menos como é que é isso aí, porque eu trabalho junto com a minha mulher também, a Rita Ivanoff, né, que nós estamos aí trabalhando juntos já há 20 e tantos anos. Mas como é que é esse relacionamento também, né? Dirigir, atuar, tudo junto. Como é que é essa relação aí de vocês dois? Tanto, né, profissional, né? Não, eu sei que não é fácil. Mas é muito profissional. Quando eu sou ator, eu estou ator. Quando eu estou diretor, eu sou diretor. Então, a gente consegue administrar muito bem isso daí, né? A gente consegue dividir. Porque eu sou o instrumento quando eu sou ator.
E quando ela está dirigindo, eu sou o instrumento dela. Ah, a Luciene também dirige. Também dirige. O amor venceu e o amor de renúncia. Ah, então aí tá, a Luciene, aí você pega e desconta no Valdir. Quando tá brava, desconta no Valdir. Exato. Puxa a orelha dele. Não tá bom isso aqui? Ele é disciplinado, ele é ótimo, então não temos problema, não. Não temos problema. E ela é bem talentosa. Ui! Então a gente consegue conjuminar e desenvolver um bom trabalho. Tanto é que nós estamos na estrada aí há muitos anos, né, nessa parceria bem interessante, bem cativante, né? O Valdir, deixa eu perguntar, vocês estão já com 3 espetáculos, eu acho extremamente louvável, né, esse caminho. Me conta uma coisa, vocês estão com algum apoiador, algum patrocinador? Como é que vocês trabalham nesse sentido, né? Não, infelizmente nós não temos patrocinador. É muito complicado quando você entra em algum edital e aí coloca lá né, a proposta do trabalho. Aí vem um carimbo censurado, porque é espírita. A gente tem um preconceito também nesse Ainda sentido tem. de... Muito. Infelizmente, pela própria classe você tem esse preconceito, né? E aí você não consegue. Já melhorou. Sim. Não vamos dizer que não melhorou, sim, melhorou já. Melhorou, claro. Mas mesmo assim, por exemplo, em teatro da prefeitura, não consigo entrar. Porque, exato. É Chico Xavier, é que espírita. é isso? Aquela ideia, não, vai descer um espírito aqui, eles vão estar fazendo uma mesa branca, vai estar todo mundo... Não é nada disso. É uma história de teatro. São histórias, São histórias, né? Eu me lembro há muitos anos que havia um preconceito muito grande com o teatro infantil. Né? Que você vai fazer? Teatro infantil. Bom, então você vai entrar nesse horário aí e não pode mexer na minha luz. Você não está permitido. Como se fosse a coisa do outro mundo, menos teatro. E não, você vai lá contar a mesma coisa que o adulto vai fazer no espetáculo à noite, você vai contar para os filhos. Que amanhã depois... Vai ser o público... O público, ou né? quiçá o Vai ser ator. o ator, né? Agora, voltando aos patrocínios, é o seguinte, esse tipo de teatro mais focado, realmente nós não temos patrocínio, mas temos grandes apoiadores. Grandes apoios, Isso, grandes eu apoios. queria que vocês falassem dos apoiadores, porque muito obrigado, senhor apoiador. O teatro, os colegas da classe artística agradecem. Muito. E os 2 convidados vão falar um pouco desses apoiadores. Nós temos a Solidum Editora, Sim. que mantém o nosso site no ar. Nós temos a Benfica Turismo. Benfica Turismo, que é daqui de Santo André. São Caetano. De São Caetano, né? Caetano é o Zero Freitas. O Zero Freitas, exatamente. Um grande abraço, Zero. Grande... Aliás, eu fiquei sabendo que você está fazendo com um projeto de recuperação aí do material do teatro brasileiro. Força aí, precisar, tá um espaço aqui para você falar sobre esse assunto também, que o Calixto cantou essa bola já há um tempo atrás. O Calixto Yamu, que esteve aqui já no programa. Então, o Zero também ajuda vocês lá um pouco. Precisa de ator, nós estamos aqui, viu, Zé? A Benfica viabiliza que a gente possa viajar o Brasil todo, né? Com um super apoio, né? Super apoio. Nos leva... É uma troca, né? Porque a gente leva o nome da Benfica Turismo por esse país, né? Por o interior de São Paulo, claro, aí. Tudo é uma troca, né? Exato. E ele nos leva. E nós temos também a Rádio Boa Nova de Comunicação, que é a rádio que coloca pelo menos 20 inserções diárias do nossos espetáculos. Aliás, eu queria mandar um grande abraço lá também para o meu amigo Damião. Damião, um grande abraço, né, para você, pelo seu trabalho aí, né, ajudando o pessoal. Né, grande abraço, Damião. Temos também a TV Mundi, né, que também divulga bastante, porque é uma TV mais direcionada. Então, assim, vocês, né, claro, que nossos apoiadores, enfim. Temos a Rede Birosca de Restaurantes, a Cantina Piolim, que todo mundo conhece. A Dona Regina, Planetas, a Dona Regina, o Planetas, o nosso grande amigo Beto. Né? Não tem como não agradecer essas pessoas que sempre nos abraçam e sempre estão ali. A gente precisa e estão lá conosco, né? Temos a Globo, a Rede Globo, que não apoia o nosso espetáculo, mas ela faz os filmes espírita, algumas novelas espírita, porque aí... né, isso aí acaba sendo também benéfico um olhar... Aliás, acaba sendo também... Abre um espaço, né, pelo menos para que as pessoas ouçam falar, né? Enfim, falar, exatamente. Né? Deixa eu falar só um pouquinho de uma coisa. Claro. Olha, A Hora do Adeus, A Hora do Adeus é um espetáculo contemporâneo. Ele não é psicografado, e ele não é baseado em clássicos nenhum, nem de Ziba, nem de Chico. É um espetáculo que fala sobre o jovem. É a liberdade, a juventude,
Aí o garoto sofre um acidente e o que acontece com ele depois desse acidente? Então a discussão é isso aí, sobre juventude. E talvez isso seria um tema legal para se conversar. Sobre né? álcool, drogas, aborto. É um tema muito interessante, realmente. Questionável, entendeu? É discutível. E esse espetáculo está onde? No Teatro Ressurreição, ali na Avenida Na Jabaquara, com o meu amigo O Robson. Robson, que também já esteve aqui dando a sua entrevista. Né? Olha, todo mundo vem aqui, né? Aqui só vem... Um espaço democrático. Aqui é um espaço democrático, aqui tem café no bule, aqui as pessoas têm o que falar. Que legal. E é isso aí. Que ótimo, que ótimo. Então está lá no Ressurreição de que dia? Aos domingos, às 19 horas. Que inclusive o Teatro Ressurreição é do lado do metrô Jabaquara. Tropeçou, você cai no teatro. É muito fácil chegar. Aliás, o Robson vem também tendo uma programação super bacana. Então, assistam, vão até o metrô, porque é do ladinho, não precisa nem se preocupar em estacionar. Você desce, é menos de 500 metros do metrô, pertinho. Um teatro excelente, muito confortável. Lindo. Né? Lindo. E vamos lá, todos os domingos às 19 horas no Teatro Ressurreição. Agora, ufa, né? Ufa, Tanta não, peça não em terminamos. Não, claro, não tem mais, não tem imagem. O Guilherme já separou umas imagens. Guilherme, solta lá as imagens. Pois não? Vocês se conhecem? É o meu marido. Deus! Vida maldita! Explicasse que filme é esse, como é que é. Aliás, vi alguns colegas aí de carreira, a Dona Lígia, Cocote, os dois aqui, né, os dois atores aqui hoje. Você que está chegando agora, eu estou
entrevistando o Valdir Ramos e a Luciane Cunha, atores, produtores. Me conta, que filme é esse? É um filme emocionante, maravilhoso. Foi rodado lá na cidade de Barra Bonita, ali na região. Brasil, ali. Né? São Paulo, né? é. Barra Bonita, Barra Bonita ali, linda região cidade, de Jaú, linda cidade, maravilhosa. E qual o nome do filme? Tá aí, Liberdade Provisória. Já tá? Não, ainda não. Esse é o teaser de divulgação, é o primeiro teaser lançado. Ele vai ser lançado em janeiro, né, do ano que vem, lá na Barra Bonita, né, porque tivemos o apoio da cidade, depois vem para as telas aqui de São Paulo e Rio. É um triângulo amoroso, né? Mais ou menos ali para perceber esse triângulo amoroso aí que termina em prisão, termina em ódio, né? Em umas situações bem atípicas assim. Foi maravilhoso participar junto com os amigos, né? Poder desenvolver esse trabalho assim que emocionante. Esse filme não é um filme espírita. Não, tá vendo? É um filme de ação e entretenimento. E aí, vocês é que produziram, vocês estão produzindo, a empresa de vocês é isso? Sim, a Rama Cria Entretenimentos. Né? Junto com a Plateia Filmes. Que é uma empresa do Fabrício Cavalcante e do cineasta Francisco Cavalcante. Fizemos uma união, porque hoje em dia, se você não fizer parceria, você não trabalha. Mas e vocês tiveram apoio do governo, do Estado, para a produção, alguma coisa ligada à Funarte? Não. Não. Ah, que bom, né? Gostaríamos, mas ainda não. Tivemos o apoio da Secretaria Municipal da Estância de Barra Bonita para produzir o filme e agora vai ser lançado, mas tudo realmente com nosso dinheiro. Isso, com recursos. Levantando as mangas, né? E saindo à luta. Mais uma vez, gente, a gente está com um exemplo aí, né? Não adianta você ficar na sua casa esperando que a sorte venha bater na sua porta, não. Olha, nós temos mais uma vez um exemplo de quem arregaça a manga e vai fazer, vai produzir. Então, não fique esperando na sua casa que uma coisa vai acontecer, não. Se você não sair atrás de fazer a sua vida, fazer a sua profissão, né, e batalhar, não vai conseguir. Então, tem que ir à luta. Eu queria perguntar para vocês, o nosso tempo já está começando a esgotar, o nosso técnico de som e luz, aqui o Guilherme Dias, aqui junto na emissora Up TV, já está me dando umas bandeiradas aqui. Valdir e Luciane, quem quer contratar vocês, como é que acha vocês? Eu sei que vocês estão lá no Facebook, né? Isso. Da Valdir Ramos, a Luciane Cunha, então você vai encontrar. Qual o site de vocês? Vamos fazer o serviço completo aí. www.ramacria.com.br. Tá? Esse é o nosso site, ele lá encontra todas as informações, nossos currículos, enfim, todo o trabalho da nossa produtora desses longos anos aí. Deixa eu perguntar mais. Vocês, com os espetáculos, vocês estão indo viajar, continuam viajando? Continuamos. Então, você aí da sua cidade, do Brasil todo, vocês perceberam que eles são andarilhos, eles são viajantes mesmo, né? Mambembe. Então, você, secretário de Cultura aí da cidade, de qualquer cidade aí do Brasil, então vamos fazer esse contato. Se você quiser deixar o telefone para contato, Valdir? Sim. O telefone 011... Devagar. 2081 3622. 2081 3622. São Paulo. Ou 011 99503 4838. Deixa eu perguntar uma outra coisa ainda, né? Quantos atores estão envolvidos nesses 3 espetáculos? Porque quem são os atores? Quando vai viajar, viaja todo mundo? Como é que é? Quer dizer, o Zero já bota todo mundo no ônibus e leva lá. Como é que é essa coisa aí, Valdir? Então, eu vou começar então. Um Amor de Renúncia, que está no domingo. Se não dá um problema, se não fala o nome do ator aqui no programa, vira um problema, né? Um Amor de Renúncia, que está em cartaz aos domingos, lá no Paiol Cultural, Rua Amaral Gurgel 164, aos domingos, às 18h30. Ele conta com Valdir Ramos, que sou eu, Cássio Valeiro, Thalita Hunter, e na técnica, Lucas Barbosa e Neviton de Freitas. Camareira, Claudete Ramos, e contra-regra, Gilberto Giacomussi. No Amor Venceu, que está em cartaz. Um monte de gente, né? Aí, gente. Quero ver a sabatina, Valdir. Você vai lembrar de todo mundo agora. No Amor Venceu, que está em cartaz às 19 horas, no sábado, na Rua Amaral Gurgel 164.
O espetáculo O Amor Venceu. De Zíbia Gasparetto. Direção de Luciene Cunha. Vamos lá. Thalita Hunter, Eduardo Rodrigues, Eduardo Sampaio, Paulo Pérez, Alexandre... O Paulo está com vocês? Está. Grande abraço, Paulo. Alexandre Carlomagno, Neviton de Freitas, me ajuda aí. Cristiane Marques, Reinaldo Sapucaia, Cássio Valeiro. Ai. Eu acho que sim. Cláudia Janine. Olha Janine. que elenco enorme. São Eduardo, imagino, né? E Eduardo Sampaio. Sampaio. É. Então tá. A Hora do Adeus, que está em cartaz lá no Teatro Ressurreição, ali no Jabaquara. Sempre às 19 horas, aos domingos. A direção é minha, Valdir Ramos, a adaptação de Luciene Cunha, com... Eu. Luciene Cunha. Só você? Adão Filho. Lisa Vieira, Débora Muniz, Lucas Barbosa, Luana Gonçalves, Gilberto Giacomussi e Claudete Ramos. Um grande abraço pro meu amigo Adão, sabia que ele estava no elenco. Um abraço, Adão, a Zanza, os meus Dominique, outros, né, que são crianças que eu vi, os meninos que eu vi bem pequenininhos. Então vocês estão lá. E como é que controla tudo isso aí? Quem fica aonde, né? Cada um tem a sua... Cada um tem uma base. Sua administração. Esquecemos também de um grande ator, que eu tenho certeza que você conhece, é o Carlos Falati, que está no Amor Venceu. Um grande ator também está lá. É que o Amor Venceu tem 2 ou 3 para os papéis, entendeu? Porque assim, às vezes o Edu vai gravar, ou a Lisa vai gravar, então você tem 2 ou 3 para... Mas olha, o Amor Venceu tem mais de 200 atores que já fizeram a peça. Você acredita? Muito bacana. E também vai partir agora, em outubro, novembro e comecinho de dezembro, por uma grande turnê no Sul. 55 cidades, 60 dias viajando. Paraná, é mesmo, que bacana. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, lembrando, né? Lembrando uma outra coisa, né? Que sempre você pode divulgar o seu espetáculo no nosso site. Nós temos que você não está na página do programacultura.com, então entra lá, programacultura.com, porque lá você vai ter vários espetáculos de vários amigos que estão em várias partes do Brasil. E se você é produtor, bota o seu espetáculo lá para divulgar. Vamos juntar, vamos fazer uma corrente de cultura nesse país. Tá bom? Valdir e Luciene, por favor, façam as suas considerações finais. Eu já agradeço a presença de vocês, tá bom? E vamos lá, vamos tocar em frente aí. Tá. Eu quero tomar uma frase que você falou assim. Viu? Os empreendedores não pode ficar sentado aí simplesmente esperando que aconteça. O que você pode fazer, sim, assistir e acompanhar o programa cultura.com. Aí você pode. Assim que você terminou de assistir, vá à luta. Tá? Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui, meu grande amigo Chiquinho. Um grande beijo na Rita, tá? Que é também minha parceira, minha amiga. E parabéns por estar nos estúdios confortáveis aqui da UPTV. Obrigado, amigo. Obrigada, querido. Mais uma vez, a gente agradece em nome da classe artística esse espaço que você concede a todos nós. E convidar todo mundo que está assistindo a gente para ir lá assistir O Amor de Renúncia, O Amor Venceu ou A Hora do Adeus. Muito obrigada. É isso aí. O programa é isso, é um programa democrático, nós temos espaço para todo mundo e vamos discutir, falar sobre cultura. E, aliás, até eu queria fazer uma outra lembrança da Lilian Gonçalves, que, além de tudo, né, tem uma rede aqui em São Paulo, a Rede Birosca, que apoia vários artistas, né? Todo mundo, a gente tem desconto lá no restaurante, nos restaurantes, na rede. Então eu queria agradecer a Lilian também por esse apoio. Isso é muito importante para o teatro, tá bom? Eu cheguei, lembrando que a Luciene é diretora do Departamento de Cultura lá da Rede Birosca. Que cuida lá, que dá um grande apoio para todo mundo, isso aí. Gente, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, né, pela sua audiência. E é isso aí, a semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. E lembrando sempre, pratique cultura. Tchau.